Olá, seja bem-vindo a mais esta aula, e aqui nós vamos ver como encontrar a concavidade e o ponto de inflexão de uma função. Então, vamos tomar como exemplo essa função que é, e você vê na tela, que é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 12x mais 6. Bom, para calcular a concavidade e o ponto de inflexão, para determinar o intervalo em que ela é côncava para baixo ou côncava para cima e o ponto de inflexão, nós vamos precisar da segunda derivada. Bom, então, vamos calcular a primeira derivada, que é 6x ao quadrado, mais 6x menos 12. Vamos calcular a segunda derivada, que dá 12x mais 6. E vamos encontrar a raiz da segunda derivada, porque nós vamos precisar estudar o sinal dessa segunda derivada. O intervalo em que a segunda derivada tem sinal negativo, a função é côncava para baixo. O intervalo em que a segunda derivada tem sinal positivo, a função é côncava para cima. E o ponto de inflexão vai ser aquele ponto onde ela muda a concavidade. Então, vamos igualar a zero para resolver. Vamos igualar a zero a segunda derivada e resolver essa equação. Então, aqui, 12x mais 6 igual a zero, vamos encontrar que x é igual a menos meio, como solução desta equação. Bom, então, vamos estudar o sinal desta segunda derivada. Bom, vamos marcar aqui nesta reta, que seria o eixo x, aquele menos meio que a gente encontrou. Ó. E eu vou, então, estudar o sinal à esquerda de menos meio e à direita de menos meio. Então, à esquerda de menos meio, vamos escolher um valor aqui que fique fácil fazer cálculo, né? Pode ser o menos 1, pode ser o menos 10. Então, vamos substituir na segunda derivada, vou escolher o menos 1. O x por menos 1. Então, veja, olha. Aqui, olha, na segunda derivada, vamos substituir o x por menos 1. Então, vai ficar 12 vezes menos 1 mais 6. Que isso vai dar menos 12 mais 6, ó, que é menos 6. Ora, o que me interessa aqui é saber o sinal. À esquerda do menos meio, eu peguei como exemplo menos 1, o resultado da segunda derivada é negativo. E quando a segunda derivada é negativo, significa que a função neste intervalo, ela é côncava para baixo. A concavidade é voltada para baixo. Vamos agora tomar um valor aqui neste intervalo aqui. À direita, né, para valores maiores que menos meio. Então, à direita do menos meio. Então, tomemos um valor aqui bom de fazer o cálculo, 1, por exemplo, ou 0, né? O 0 é melhor ainda. Então, vai ser na segunda derivada. Era 12x mais 6? Então, 12 vezes 0 mais 6, que vai dar mais 6. Então, mais uma vez, o valor numérico não me interessa o sinal. Eu sei que aqui neste intervalo, eu peguei o 0 como exemplo, mas para qualquer valor maior que o menos meio que eu tivesse utilizado, o resultado seria positivo. E quando a segunda derivada tem sinal positivo, é porque a concavidade é voltada para cima. Então, neste intervalo, a função tem concavidade voltada para cima. Entendido? E este menos meio aqui, olha só. Este x igual a menos meio aqui, que eu encontrei como resultado, como raiz da segunda derivada, ele é o nosso ponto de inflexão. Porque a função mudou, olha, de côncava para baixo para côncava para cima. Então, se nesse ponto ela mudou a concavidade, é porque eu tenho aqui um ponto de inflexão. Então, o nosso ponto de inflexão, que eu vou simbolizar aqui por PI, que ponto é esse? Que par ordenado é esse? O x é menos meio. E o y correspondente? Então, para calcular o y correspondente, eu tenho que vir aqui na função, né? Por que na função? Porque esse estudo que nós estamos fazendo é o estudo dessa função. Então, eu tenho que substituir cada x na função por menos meio, e o resultado do y correspondente vai ser o nosso y do ponto de inflexão. Vamos fazer isso no GeoGebra? Então, vamos abrir aqui o GeoGebra. Então, nós já temos aqui a função
Então, essa função, né, ela é crescente até o ponto máximo, a partir daí ela passa a decrescer até um ponto mínimo, e depois desse ponto mínimo ela volta a crescer até o infinito. Então, observe que ela vem do menos infinito até o ponto máximo e passa a decrescer. Então, observe que aqui ela é côncava para baixo. Mas num determinado ponto aqui, que é o ponto de inflexão, ela inverte a concavidade, ela passa a ser côncava para cima. Este ponto onde ela muda a concavidade é o ponto de inflexão. Então, vamos colocar aqui no GeoGebra. Se a gente digitar aqui, ó, ponto D, ó, já apareceu para mim. Aqui, ó, ponto de inflexão. Qual é o polinômio? É aquela função, f. Aqui. Então, observe, olha aqui, ó, esse ponto C é o ponto de inflexão. Que par ordenado é esse ponto C? Está aqui à esquerda. Ó. O x é menos meio, que eu achei ali no nosso quadro em forma de fração. O GeoGebra me deu em termos de números decimais. E o y é o 12,5, é o 12,5. Está aqui, ó. O y é o 12,5. O x é menos meio, tocou a função, o y correspondente vai ser o 12,5. Bom, então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, numa sequência aqui de alguns poucos vídeos, nós vimos o comportamento da função no infinito. Então, olha a função aqui, olha. Ela vem do menos infinito. Então, quando x tende a menos infinito. Quando x tende a mais infinito, ela vai para o infinito. Calculamos o ponto máximo, o ponto mínimo, e agora a concavidade, ó, para baixo, depois para cima, e o ponto de inflexão. Espero ter vos ajudado com esses vídeos. Um grande abraço.